Olá, pessoal. Na aula 1 do módulo 4, trabalharemos com rotas e entenderemos, né, como é que é o funcionamento das rotas, como é que são os parâmetros, tá? As rotas a gente começou a trabalhar lá no módulo 3, né? Então, o que que é uma rota? Uma rota ela é um caminho que vai sempre ser chamado por uma aplicação ou um cliente, né? E ela vai responder com alguma informação, caso essa informação exista. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte exemplo: para que você saia de casa para ir para algum local, um parque, para uma outra cidade, você precisa ter uma rota para conseguir chegar a esse local. Tá? Tu imagina que algum colega te chamou para uma festa e você não conhece a rota. Você vai tentar buscar essa rota com alguém para poder chegar nesse caminho. Se você não souber a rota e tentar ir por si só, pode ser que você não consiga achar. Então, esse é o princípio de rota. Nós traçamos qual é a rota quando a pessoa disse, olha, eu quero com barra, eu quero chegar em tal lugar. Então barra, ele chega em tal lugar e assim vai. Nós fazemos essas configurações. Por isso que rotas são muito importantes para nós, tá dentro das nossas aplicações. Cada rota ela pode ter uma ou mais funções, tá? As rotas, elas são importantes e é bom ressaltar que a rota ela deve ser única dentro da aplicação, tá? O método a rota ela só pode ter um tipo de método, ok? Por vez. Então, assim, se eu tiver uma rota get para o barra, eu não posso ter uma outra rota get para esse mesmo caminho, para o barra. Ok? Eu posso ter sim uma outra rota post para o barra. Ok? A gente vai falar mais sobre isso conforme o curso for acontecendo. O sistema ele também pode ter, né, voltando a falar sobre isso, ela pode ter duas chamadas. Então, as chamadas principais que nós temos é o get, o post, o put e o delete. O put ele faz atualizações e o delete é usado para exclusões. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre eles lá para frente. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos testar essa parte toda. Vamos criar aqui no Node uma aplicação. Vou colocá-la aqui como sendo aula 1, módulo 4. Vai. Para colocar aqui para ficar mais fácil. Beleza. Então ela vai criar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, vamos criar o nosso. Vamos colocar aqui as nossas dependências, né? npm install express. Nós vamos usar o express, tá? Então ele vai executar aqui. A gente vai utilizar o express naqueles mesmos moldes que a gente já fez, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, e eu vou até colocando aqui porque a gente já está sabendo muito sobre isso, né? Vocês já estão craques nessa parte e a gente vai explicando. Eu gosto de explicar novamente, né? Estou criando uma constante aqui chamada express que vai requerer o módulo express. Depois eu criei uma constante app que vai receber o express. E depois criei uma constante porta aqui com a porta 3000, tá? Para ficar mais fácil. Agora nós vamos criar aqui ó, um app.get, aonde nós vamos colocar esse app.get quando a aplicação colocar um barra, ou seja, for a principal, o que ele vai fazer? Ele vai chamar um function, um callback, né, uma função aqui, com o retorno de uma variável rec, perdão, com uma entrada de requisição de uma variável chamada rec e uma outra variável de saída chamada res. Tá? Beleza. E aí eu vou dizer que ele vai dar um send, né? Ele vai mandar uma mensagem para o meu usuário chamado Olá Mundo. Nosso famoso Olá Mundo. Pronto, Olá Mundo. Ok. Perfeito. E agora? Agora a gente cria o nosso servidor, né? app.listen. Coloco aqui a nossa porta. Beleza, já vou criando o servidor aqui, né? Naquele padrão já. Igual maior. E vamos chamar aqui dentro um console, né? Um console log aqui só para dizer que está tudo ok, que está tudo bem. Então, ó, exemplo de uso de rotas, vai. Ok. Beleza, ó. Pessoal, então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está criando um servidor e ele está dizendo, olha, quando a rota for barra, que a principal vai ser barra, ele vai dar um olá mundo. Vamos ver se vai funcionar. Ó, beleza.
Tá como barra aqui, né? Tá aguardando. Deixa eu abrir ele aqui maior. Ó, olá mundo, tá? Já abriu aqui o nosso olá mundo. Beleza? Por quê? Porque ele botou um barra. Se eu colocar lá, sei lá, um barra teste lá no meu navegador, ele vai dar um erro, ok? Se eu deixar ele sem nada, só o barra, ele vai funcionar lá mundo. Então nossa rota principal está funcionando perfeito aqui. Beleza, funcionou, ok. Resolvemos essa parte. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos testar a seguinte situação. Vamos imaginar, um sistema ele é formado por poucas rotas? Não. Nós temos várias rotas. Por quê? Porque para cada requisição nós vamos ter um caminho diferente. Nós vamos ter uma rota que vai ter que identificar isso e vai ter que mandar. Ele vai ter que configurar, né? Olha, manda para view, olha, manda para o controlador, olha, resolve desse jeito. Então, ou seja, as rotas elas são várias dentro de uma aplicação. Imagina a gente colocar várias rotas aqui dentro. Ia ser um caos, né, dentro do index. Então ia ficar muito ruim para a gente visualizar. Tá? Então, qual a ideia aqui? A ideia é que a gente crie, ok? Um arquivo separado para as nossas rotas. Professor, mas eu consigo fazer isso? Consegue, nós fizemos, né? Agora eu vou explicar o porquê que a gente consegue fazer isso. Nós conseguimos fazer esse tipo de arquivo separado graças a uma função chamada router. O Express ele tem uma função chamada router que ela deixa, né, ela disponibiliza a opção da gente escrever rotas em arquivo separado do principal, tá? E a gente chama essas rotas depois fazendo uma inclusão, uma exportação do módulo. Olha que bacana, tá? Então essa é a função do router, ok? Então nós vamos fazer isso agora na prática aqui também. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é o seguinte, nós vamos criar uma pasta aqui, tá? Essa pasta nós vamos colocar ela como routers, igual nós já fizemos, né? E agora a gente vai criar aqui um arquivinho chamado cliente router, com R maiúsculo, tá, pessoal? .js. Ó, tá aqui. Esse arquivinho, ele vai ser o nosso arquivinho, tá? Responsável pela... Opa, pera aí que o professor fez besteira aqui. Só um minutinho. Opa, professor. Vamos lá, ó. Vamos adicionar um arquivo, né? Não posso criar uma outra pasta. Cliente router.js. Agora sim. Aí, beleza. Deixa eu fechar esse camarada aqui. Dentro desse arquivo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a configuração do nosso arquivo principal, tá? Então, eu vou colocar tudo que era rota que estava lá de fora aqui para dentro, tá? Esse é o princípio. Ah, professor, o servidor também não. O servidor não. Nós vamos colocar a parte de rota. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos uma rota aqui, ó, que é o Olá Mundo, né? Então, vou pegar essa rota Olá Mundo, ó, e vou tirar ela daqui do principal, tá? E vou colocar ela aqui. Só que antes, eu preciso também colocar as minhas constantes, ó. Que eu estou dizendo que eu vou usar, né? Eu vou usar esses dois aqui. Então, ó, vamos copiar esses dois aqui e vamos colocar lá dentro do nosso arquivinho cliente router. Ó, o Express, que eu estou dizendo que eu vou usar a biblioteca Express, aqui eu vou mudar o nome, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó, como router, ok? Como router. Dentro desse arquivinho aqui, router, eu vou mudar. Eu não vou usar mais somente o Express, ó. Agora vai ser o Express. Lembra da função que eu falei, ó? .router, tá? Que é a função principal. Então aqui eu já vou fazer uma modificação. Ah, e detalhe, ó, eu vou fazer uma outra modificaçãozinha aqui também, ó. Nós vamos usar aqui o var de variável, tá? Nós vamos usar o var, certo? Então agora a gente começou a utilizar o var. Aqui nós usamos as constantes, agora a gente vai começar a usar o var, daqui a pouquinho a gente usa o let. O let é usado para blocos, o var, né, é uma variável, né, que eu estou declarando aqui também, então enfim, são bem parecidos. Mas só para vocês tomarem familiaridade, né, com os tipos de declaração que nós temos, ok? Aqui nós vamos colocar entre parênteses, então, porque eu só vou usar
né? É uma função, então vou usar ele aqui como router. Então, ó, começando a modificar, aqui não é mais app, agora vai virar um router, certo? E aqui eu vou modificar essa parte também, tá? Eu vou colocar com barra clientes. Então, quando a pessoa colocar o barra clientes, eu quero que ele apareça aqui uma lista de todos os clientes, vai. Só para aparecer, tá? Isso aqui não vai influenciar em nada, não. Só para mostrar na telinha mesmo, para a gente saber que está funcionando. Ok. Próximo passo que nós temos que colocar nesse arquivo. Sempre, pessoal, que a gente usa arquivos separados do principal, a gente tem que usar a função do Modeler Sports, tá? Que também é familiar para vocês, né? Router. Então, estou dizendo que eu estou exportando, né, esse arquivo aqui para o principal. Ele vai ser utilizado lá. Beleza, então ele virou como se fosse um... Ele virou não, ele virou um módulo, né? Como se fosse não, ele virou um módulo. Esse arquivo a gente está convertendo ele para transformar ele em módulo. Ok? Então, quando o meu cliente colocar barra clientes, ele vai ser jogado aqui para dentro dessa tela. Vamos lá agora no nosso index. Ó. Agora eu vou colocar aqui... Deixa eu copiar esse camarada aqui de novo, né? Eu tirei de lá, agora eu vou copiar de novo. Eu vou colocar aqui o seguinte. Ou melhor, vou até fazer diferente. Ó. O que nós vamos colocar aqui? A primeira coisa, nós vamos declarar o nosso módulo, que é o cliente router. Então, ó, vou colocar ele aqui, var cliente, uma variável, tá? Cliente router. Eu gosto de colocar o mesmo nome, pessoal, porque fica muito mais fácil. Porque eu vou utilizar tudo aqui dentro, tá? Então, ó, requer. E aí agora a gente coloca aqui, ó, ponto barra routers barra e o nosso arquivinho, né? Que é o cliente routers. Ok? Professor, mas por que eu não preciso botar o JS? Porque lembra que nós colocamos aqui que ele ia virar um módulo? Quando ele vira um módulo, tudo que está depois do ponto, ele não utiliza. Então, ele vai utilizar o nome, tá? Então, ó, aqui, ó, routers. Então, cliente. Opa, peraí, né? Desculpa, pessoal. Router. Beleza, ó. Então, ele já vai fazer a declaração aqui da nossa variável, certo? Vamos ver se vai funcionar. Bom, executou aqui, bom sinal, né? Ó, não achou a rota barra. Sim, nós não declaramos, né? Em lugar nenhum nós declaramos essa rota. Qual foi a única rota que nós declaramos? Ó, barra clientes. Vamos lá ver? Eu vou botar um barra clientes aqui, ó, barra clientes. Opa, não localizou o barra clientes também. Então vamos verificar o que aconteceu para ele não achar o barra clientes, ó. Repara, pessoal, aqui ele está usando, ó, vamos começar no index. Eu disse que ele vai usar o cliente router. Tudo bem? Então tá aqui, criei uma variável dizendo que eu vou utilizar. Ok, que eu vou utilizar. Aqui a rota está certa. O que está acontecendo? Eu tenho que informar sempre em rotas, tá? Qual é a rota que eu vou utilizar. Então assim, ó, app.user, para dizer que eu estou usando, né, o app aqui, ele está vinculado, ó, ao Express, então eu vou falar para o Express que eu vou utilizar sempre, ó, na rota barra. Quando o cliente chamar a rota barra, o que ele vai chamar? Ao invés de eu colocar aqui a function, callback, seja bem-vindo ao sistema, eu vou dizer que ele vai usar isso aqui, ó, porque aí todas as rotas que estão aqui dentro vão ser localizadas, tá? Então eu vou dizer que ele vai usar o cliente router, ó, cliente router. Perfeito, cliente router. Quando eu colocar agora, vamos executar de novo, ó. Opa, deu um erro aqui. Qual foi o erro? Vamos localizar, né? Erro é sempre bom. Já falei isso várias vezes aqui, né? Porque a gente consegue localizar quais são as falhas. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui para a gente ver, ó. Ponto barra routers, cliente router, aqui tá certinho. Cliente router, a princípio, ó, app user, cliente router. O princípio está normal. Vamos executar de novo para a gente ver qual foi o erro para a gente tentar localizar, tá? Opa, deixa eu fechar aqui. Isso, deixa eu parar e executar de novo. Acho que ele entrou num loop aqui, hein? Vamos ver o que houve aqui. Será que foi alguma coisa do Replit? Vamos abrir de novo, né? Opa, beleza, conectou de novo. Vamos ver aqui qual foi o erro que ele jogou. Aí, beleza, ó. Deixa eu abrir aqui mais.
Isso, melhor para a gente visualizar, né? Vamos lá, vamos identificar o erro aqui, né? Com certeza é algum erro de digitação, né? Ó, type erro router.use. Então, ó, a função não localizou o objeto, né? Então, ou seja, tem alguma situação que eu fiz aqui que está errada. Então, vamos ver aqui, ó. Todo erro, pessoal, quando ele aparece, ele sempre aparece também, ó, qual é o arquivo e qual é a posição, tá vendo? Ó? Se você clicar aqui, é porque está imenso aqui, né? Deixa eu colocar. Ó. Se você clicar, você é levado para qual é o arquivo. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o index, né? Então, index, linha 6, ó, app.use. Então, o negócio está aqui. Vamos fechar aqui um pouquinho. Ó, app.use, tá certinho. Beleza, cliente router tá ok, tá funcionando. Então vamos lá para o cliente router. O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo que ele não está conseguindo achar. Ou seja, ele não identificou esse módulo. Ou o módulo não está compilado, que é para verificar na parte de modules. Opa, modules. Então, se o módulo não está compilado e é para verificar na parte dos modules, vamos lá dentro do cliente router, né, e vamos ver. Ó, sim, aqui, ó, olha aqui. Tá? Tem dois erros aqui na verdade, né? Model.exports. Ó, não é underline, é model.exports. .router. Vamos ver agora, né? Vamos torcer para dar certo. Ah, beleza. Então o erro estava aqui, né? É model.exports igual a router, tá? Na hora de digitação, o professor aqui colocou escrito módulo, né? Então estava errado. Então veja bem, beleza, ó, abriu. Estamos com um problema ainda, ó. Barra. Tá certo, professor? Tá certo, porque a gente ainda não colocou aqui dentro, ó, nenhuma rota. Professor, mas você colocou uma rota para o barra. Não, eu só disse o seguinte, olha, que eu estou usando, toda vez que o cliente colocar um barra, a minha rota principal é para chamar o cliente router, que é um módulo, e aí ele vai lá dentro do cliente router. Mas dentro do cliente router, ó, eu não criei aqui ainda o módulo barra, eu criei barra clientes. Se eu colocar então aqui, ó, barra clientes, ó, funcionou, lista todos os clientes, tá? Então vamos resolver o problema também do nosso barra aqui agora, ó. Então lá dentro do cliente router aí já é bem tranquilo, né? O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar, vou copiar aqui, né? Nós vamos colocar, ó, router.get, vou tirar aqui, ó, barra, seja bem-vindo ao nosso sistema, ó. Seja bem-vindo ao nosso sistema. Então, se eu executar de novo, ó, seja bem-vindo ao nosso sistema. E se eu botar o barra clientes, ó, lista de clientes. Se eu tirar o barra clientes, beleza, tá ok? Então, funcionando perfeito. Para finalizar a aula, pessoal, nós vamos fazer, lembra que eu falei que nós poderíamos ter rotas iguais, mas com métodos diferentes? Então, é isso daqui, ó. Se eu colocar aqui agora, ó, a mesma rota igual e botar aqui, seja bem-vindo, 2, 3 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai dar erro? Não, ele não vai dar erro. Mas o problema é que ele vai executar a primeira rota, ó, que foi essa daqui. Tá, ó, foi essa daqui. E a outra ele não vai executar. Agora, eu posso ter outras rotas iguais, como por exemplo o método post, ó. Ele não vai fazer nada aqui agora porque o método post, né, ele não passa pelo navegador. Mas, ó, inserir registro, por exemplo, tá? Então ele vai fazer esse processo aí, tá tudo ok. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós aprendemos então um pouquinho mais sobre as rotas. Na próxima aula a gente já vai falar um pouquinho sobre parâmetros dinâmicos. Até lá!